Bom, minha intenção aqui agora é te mostrar como que nós podemos criar diversas áreas ou produtos e vincular essas áreas e produtos a um time, às squads específicas de um projeto, né? Aos times de um projeto. Então, nós temos aqui o nosso projeto, vamos entrar nele. E aqui dentro, vamos em Project Settings. E vamos ver em Teams. Nós temos aqui alguns times, eu vou criar alguns outros times aqui também. Deixa eu criar aqui um time chamado DC Talk. E vou adicionar aqui Guilherme como membro. Você pode colocar uma descrição, Guilherme como administrador. E nós vamos colocar aqui, criar uma área com o mesmo nome do time. Create an area path, um caminho de área com o mesmo nome do time. Então, além desse time que está sendo criado, nós vamos criar uma área para esse time. Já já você vai entender o que significa o conceito de área. Criar. Então, nós criamos aqui o DC Talk, que é um time, e vamos criar outro time aqui chamado Petra. Vou colocar assim, ó, Petra. Adicionar aqui o Guilherme, descrição, criar uma área também com o nome do time. Criar. E vamos colocar um terceiro time chamado Newsboys. Nome bacana para um time, hein? Guilherme Godoy, descrição, administrador, criar uma nova área com o nome do time também. Criamos. Então nós criamos 3 novos times, DC Talk, Newsboys e Petra. Agora a gente vem aqui em configurações de time, Team Configuration, e a gente vem aqui em áreas. Aqui em áreas nós podemos selecionar algumas áreas que serão parte do todo desse time aqui. É como se esse time Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards vai ser o time geral, o time que vai conseguir então ver todas as tarefas dos outros times. Então, se a gente adicionar, por exemplo, a área DC Talk aqui, nós podemos adicionar também a área Petra e podemos adicionar também a área Newsboys. Então, nós temos 3 times ou 3 boards que estarão sendo vistos no board maior chamado Agile Planning and Portfolio Management. Então nós teremos um quadro geral, um Kanban geral, que vai conter os Kanbans de outras equipes, de outros produtos ou outras áreas. Então eu coloco aqui salvar e fechar. Então agora nós temos Petra, Newsboys e DC Talk, são áreas ou produtos ou squads dentro de uma squad maior, dentro de um quadro Kanban maior chamado Agile Planning. Então, em time de marketing, por exemplo, poderia ser marketing geral e as áreas poderiam ser design, conteúdo, copyright e por aí vai, né? São as áreas que serão vistas dentro do Kanban maior chamado marketing geral, por exemplo. Ok, então nós vinculamos as áreas, agora precisamos vincular as iterações. Aqui nós já podemos ver que Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards já está vinculado com a Sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas quando você vem aqui, ó, você vai trocar aqui, por exemplo, para DC Talk. E aqui em DC Talk você clica em Select Iteration e mais uma vez você vai adicionar todas as interações que esta equipe DC Talk estará fazendo parte. Então, nós estamos adicionando as sprints que DC Talk e também Agile Planning vão compartilhar aí da mesma sprint, né? Estão compartilhando da mesma sprint. Poderia adicionar até a 6ª sprint também, mas por motivo de tempo não vou fazê-lo. Aí você vem aqui, ó, e clica agora em Newsboys. Nesse novo time, nessa nova área, nesse Kanban, nós vamos selecionar as mesmas sprints para que também lá no quadro Kanban geral, ou seja, no Agile Planning
and Portfolio Management, eles possam ser vistos também. Então estamos vinculando as interações, as sprints. E por último, eu venho aqui em Petra e vou fazer também a seleção das sprints, das mesmas interações que os outros times estão fazendo, né? Então, sprint 3, selecionei as 3 sprints, save and close. Agora todas as squads, todas as áreas estão vinculadas à área maior, que é a área de Agile Planning, ou no caso do exemplo do marketing geral, né? Todas as áreas estão vinculadas à squad maior e também com todas as sprints vinculadas. Possuem então as mesmas sprints. Todas as squads estão nas mesmas sprints. E aqui nós temos a aba de geral, né? A gente pode clicar em Epics para fazer com que Petra tenha também Épicos sendo mostrado. A equipe Petra não vai trabalhar sábado e domingo. A equipe Petra, ela desenvolve bugs através de tasks. Então ela faz a gestão de bugs juntamente com as tarefas, né? Com as tasks, lá no Kanban board. Então no Kanban vai aparecer bug junto com as tarefinhas, com as tasks, né? Se a gente clicasse aqui, ó, os bugs seriam gerenciados juntamente com User Stories, lá no board do board, certo? Mas vamos deixar aqui porque no quadro Kanban de sprints, nós vamos ver bugs sendo gerenciados juntamente com tasks. E aqui a gente poderia fazer o mesmo, por exemplo, para DC Talk Team. Colocar épico. Essa galera aqui vai trabalhar no sábado. Esse pessoal vai trabalhar diferente. E aqui eles preferem gerenciar os bugs com as User Stories, com os requisitos. Legal. E vamos fazer isso agora para Petra, né? Se eu não me engano, é o último time. Não, Petra já foi. É Newsboys. Newsboys, Epics, e eles vão trabalhar sábado e domingo. Olha que loucura, hein? Tô brincando. Domingo não. Deixa apenas no sábado e os bugs serão gerenciados com tasks. Então dessa forma nós temos aí o geral, a aba geral pronta, iterações feitas também, as áreas estão vinculadas já, né? Então aqui nós temos o time de Agile Planning e Portfolio Management já vinculados com as 3 equipes menores, né? Que perfazem essa equipe maior. E aí dessa forma agora, feito isso, se a gente vier aqui em Project Configuration, nós vamos ver todas as sprints já lançadas e vamos ver todas as áreas lançadas aí também. O que nós podemos fazer então é ir lá em Boards e em Backlogs. E podemos então criar aqui os backlogs. Quando a gente vem, por exemplo, aqui em DC Talk, nós vamos observar que como a gente criou o time agora, nós não temos nenhum work item criado. Vamos criar aqui então a nova User Story, um novo Product Backlog. Ele vai se chamar User Story A. Vamos criar também aqui uma User Story chamada de B. Lembrando que uma User Story pode ser naquele formato de história de usuário, né? Eu, como usuário, gostaria de fazer tal coisa a fim de ter tal benefício. Eu, como usuário, gostaria de acessar a tela de dashboards a fim de que eu compare as unidades da minha empresa, ou a fim de que eu compare os valores que entraram na minha empresa, por exemplo. Eu, como usuário, gostaria de enviar dinheiro para os meus amigos a fim de que eu não saia de casa porque eu odeio andar. Enfim, qualquer coisa nesse sentido poderia ser uma User Story. Vamos criar aqui um novo Product Backlog, né, que no Scrum se chama PBI, Product Backlog Item. É a mesma coisa de User Story. Então criamos 3 User Stories para o time DC Talk. Vamos agora criar as Work Items do time Newsboys. Vamos colocar aqui User Story E, User Story F e também uma outra User Story G. Então nós temos aqui 3 User Stories. Vamos trocar aqui para Petra. A área Petra, né? Temos uma área dentro dessa área maior, desse time maior. Então o time Petra está contido dentro do time maior chamado Agile Planning and Portfolio Management. Então aqui é FG, H, I, ABC, DF. Não, na verdade eu criei errado, né? Enfim, que seja I, H e J. Beleza, nós temos aí
9 User Stories criadas. Então você vai observar que aqui, ó, quando a gente coloca em DC Talk, nós temos a apresentação das 3 User Stories. Quando a gente clica em Petra, nós temos aqui as 3 User Stories. E Newsboys, nessa outra equipe, nós temos mais 3 User Stories. Então quando a gente vem aqui em Agile Planning and Portfolio Management, que é o time maior, o Kanban geral, certo? Nós vimos aqui, ó, e vamos mostrar todos os Backlog Items. A gente consegue ver todas as User Stories que já estavam criadas aqui, mas a gente consegue ver também aquelas User Stories que a gente acabou de criar. Veja só que elas estão aqui, certo? Portanto, quando a gente vem aqui, ó, em Sprints, aqui nós conseguimos ver as User Stories de forma separada ou unida, né? Então veja bem, se eu pego aqui, ó, eu quero ver a sprint da equipe de Citalk. Então eu consigo ver as 3 User Stories que foram criadas nessa plane para a sprint atual, para essa semana. Quando eu venho aqui em Newsboys, eu vejo as 3 User Stories criadas para Newsboys na sprint dessa semana. E quando eu venho aqui em DC Talk, está aí as 3 User Stories, é Petra na verdade, né? Está aí as 3 User Stories de Petra. Portanto, nós vemos aqui de forma pormenorizada, de forma mais bem descrita, numa visão micro, né? Nós vemos o Kanban Board da equipe Petra. Então quando eu venho aqui na Sprint 3 e no ícone aqui de Sprint do menu, eu vou conseguir ver todas as atividades de todas as equipes. Equipe Newsboys, equipe Petra e equipe de Citalk. Então você vai observar que aqui nesse quadro geral eu consigo ver até outras atividades também de outras equipes. Todas as tarefas, os cards, user stories, todos os itens de trabalho, as work items, estarão nesse Kanban maior, que é o quadro geral. Agile Planning and Portfolio Management. Mas aqui eu posso selecionar, mais uma vez, apenas User Stories da área que está contido nessa área maior, né? Então, de cada squadzinha dentro da squad maior. Ok? Lembrando que aqui você pode selecionar quais sprints. A atual é a Sprint 5, mas eu puxei aquelas tarefas para a Sprint 3. Então seria muito fácil de você trocar isso aqui e mover para a iteração 5, que seria a atual, por exemplo. Então ela vai lá para a Sprint 5. Pegar aqui, mover para a iteração 5, que é a Sprint 5, né? A gente moveu para essas User Stories para a Sprint 3 de forma errada, mas a gente pode pegar isso aqui e mudar lá para Sprint 5, que é a atual. E dessa forma, nós então fazemos o controle do nosso quadro Kanban através do manuseio, né, de User Stories, criação de times e áreas que serão alocadas aí nos nossos projetos.